logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Vamos ler o versículo 9 juntos? Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Vamos ler esse versículo juntos? 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Amém. Irmãos, uma pergunta para você pensar: até onde você está disposto de ir pela sua fé? Até onde você tem coragem de ir por causa do nome de Deus, da sua fé, do Senhor Jesus? Até onde? Até onde você tem coragem de ir? Tem um versículo em Jó 1:1 que fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Irmãos, eu fico maravilhoso com esse testemunho que Deus dá de Jó, porque Jó vivia numa terra pagã, um povo que não era o povo de Deus.
E a Bíblia dá testemunho de Jó como sendo um dentre os mais íntegros que nós temos na Bíblia. É uma coisa fantástica, considerando ali a convivência que ele tinha, o povo que ele vivia. Jó era um homem de caráter íntegro, reto, temente a Deus, sem mancha. Até onde você está disposto a ir pela sua fé? Irmãos, a nossa sociedade está carente de pessoas de caráter íntegro. E olha, tem que dar mão à palmatória, infelizmente, até mesmo entre cristãos, e para piorar, até mesmo entre pastores, né? A nossa sociedade está carente de pessoas de caráter íntegro. O que é caráter? Se você jogar no Google, vai aparecer muitas definições e frases sobre caráter. Eu selecionei 2 definições lá sobre caráter. Caráter é a maneira de ser de uma pessoa, que se reflete na sua forma de agir e reagir. Uma outra definição fala assim: é um conjunto de características e traços que determinam o comportamento moral e social de uma pessoa. Aquilo que você é, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, esse é o seu caráter. Agora, pode ser um bom caráter, pode ser um mau caráter, ok? Na Bíblia temos exemplos de vários tipos. Caim e Abel, 2 irmãos, filhos dos mesmos pais. Um era bom caráter, o outro era mau caráter. Esaú e Jacó eram gêmeos, irmãos gêmeos. Um era mau caráter, o outro era bom caráter. Então nós vamos chegar aqui agora. Caráter cristão, integridade. O que é um caráter íntegro? O que é um caráter cristão? Aquilo que você é, resultado da sua fé, que influencia ou determina as suas ações, mesmo quando ninguém vê. Aquilo que você pensa, aquilo que você é, aquilo que você faz, longe de tudo, longe de todos, quando ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o pai, a mãe não está vendo, né, o marido, a esposa não está vendo, está todo mundo dormindo, você sozinho ali no celular, na internet, num local distante. Aquilo que você pensa, aquilo que você é, aquilo que você faz, quando ninguém está vendo, isto é o que você é, isto é o seu caráter. Queira Deus que você tenha um caráter íntegro, como o caráter de Jó, como o texto que nós acabamos de ler, que eu queria meditar contigo nessa noite. O caráter de um homem provado por Deus. Volta e abra sua Bíblia em Gênesis 39, por favor. Por gentileza, deixe aberto, nós vamos ler ou reler alguns versículos aí. Esse texto fala sobre isso. O caráter de um homem provado por Deus. Esse é o nosso tema, esse é o nosso texto. José, irmãos, não teve vida fácil. Poderia ter tido uma vida muito fácil, mas não teve vida fácil. José nasceu, cresceu de uma forma muito peculiar. Apesar de tanta coisa boa que ele recebia, também foi um dos homens mais provados por Deus nas Escrituras Sagradas. Olha o detalhe: Raquel, a sua mãe, tinha José quase como um ídolo do coração. Jacó chegou a discutir, falar com ela: olha, por acaso eu estou no lugar de Deus? De tanto que Raquel queria aquele filho, e o filho veio, e ela tratava ele como um ídolo. O pai de José, Jacó, que amava muito Raquel, pegou José para o seu ídolo. Ele tinha quantos filhos? 13 filhos, 12 homens e uma mulher.
mas José era o queridinho, José era o preferido, José tinha as roupas mais caras, mais bonitas, destacava, né? Os outros iam para o trabalho, José ficava em casa, era o queridinho, protegidinho, né? José foi cresceu ali assim, desde o ventre a mãe o idolatrava, o pai o idolatrava, tinha tudo de bom e do melhor, preferido, criado, mimado, de repente vira tudo. Os irmãos o odiavam, os irmãos o odiavam, planejavam matá-lo, e numa oportunidade os irmãos pegam, jogam na cisterna, vendem ele como escravo, e aí começa a verdadeira história de José. Deus estava por trás de tudo aquilo, provando José. E ali no silêncio, no abandono, nas vicissitudes da vida, Deus estava trabalhando o caráter de José. Deus tinha planos para José muito além da percepção e explicação de José, de seus pais e tudo mais. Mas José passou por tudo isso, pela graça de Deus, sem manchar o caráter. Então, irmãos, eu queria que você olhasse no texto aí, olha, 3 provações do caráter de José que acontece conosco todo dia. Todo dia, eu e você. Primeira provação, Gênesis 39:1. Vamos ler juntos? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Primeira aprovação do caráter que José teve, que nós temos também: injustiças. Injustiça. O que José fez de errado para ser julgado numa cisterna e vendido como escravo? Nada. Mas os seus irmãos o venderam como escravo. Aqui diz o texto aqui, ó, que ele foi levado ao Egito e que Potifar o comprou. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi injustiçado. 13 anos de injustiças dia após dia. Nada de errado ele tinha feito, mas foi injustiçado, vendido como escravo. E aí, irmãos, é importante, presta atenção nisso. Muitas vezes, muitos de nós, quando sofremos injustiças, achamos que temos o direito ou podemos quebrar as regras. Patrão e empregado. Tem muito patrão que pensa assim, já que meu funcionário vive furando o meu olho, chega atrasado, mata horário, fica enrolando com o celular, então eu também posso furar o olho dele. Empregado também pensa, já que meu patrão não paga tudo que eu acho que eu mereço, eu posso furar o olho dele, eu vou ficar no banheiro mexendo no celular, vou ficar escondido, vou ficar fazendo, vou ficar enrolando. Injustiça gerando injustiça. Presta atenção, não é porque você foi injustiçado que você tem direito de causar injustiça. Entende? Olha o exemplo, às vezes, de casamento. Eu sei que isso não acontece com nenhum de nós aqui, mas quantas vezes eu fico imaginando, né? Marido, minha esposa fica só manipulando, posso dar uma fugidinha no celular, posso dar uma fugidinha na pornografia. Quantas vezes esposas pensam, já meu marido fica mentindo para mim, não tem transparência, é muito falso, né, muito hipócrita, fica mexendo no celular escondido, eu posso dar uma escapadinha, uma fugidinha. Irmãos, cuidado com isso. Quem você é quando ninguém está olhando? Muitas vezes nós achamos que as injustiças sofridas são aval para nós fazermos coisas injustas. Não são. Não são. José foi injustiçado ao máximo, odiado pelos irmãos, vendido pelo escravo, como escravo, traído ali, mentiras e cadeia. Mas José nunca retribuiu injustiça com injustiça.
que às vezes a fofoca ganha tanto espaço? Porque a gente pensa assim: eu fui injustiçado, eu tenho direito de fazer fofoca com a vida do outro. Não é verdade. Irmãos, nosso caráter é resultado da nossa conduta. Quem você é quando ninguém está vendo, olhando, fazendo? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro 2. Olha o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pedro 2,19, olha: porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Injustiça não te dá direito de retribuir com injustiça. Tem um exemplo muito claro disso, o apóstolo Pedro, vendo as injustiças que Jesus estava para sofrer. Quando os soldados chegaram, desembainhou a espada, sapecou a espada nos servos dos sacerdotes, pegou a orelha. Jesus vai lá e conserta. A injustiça não dá direito de fazer injustiça. Entende? Você foi injustiçado, traído, maltratado. Isso não dá direito de você fazer a mesma coisa. O cristão é diferente. O cristão é diferente. Volta aí em Gênesis 39, versículo 2. Primeira aprovação do caráter de José: injustiças não podem gerar injustiça. José passou no teste. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Segunda aprovação que José passou, que nós passamos: prosperidade. Veja bem, não estou falando riqueza. Prosperidade. Pastor, eu sou pobre. Depende. Às vezes nós achamos que somos pobres de acordo com as nossas comparações. Mas, por exemplo, se você compara com o norte de Minas, com o nordeste do Brasil, com a África, com a Índia, você é rico e muito rico. Locais onde tem uma refeição por dia. Quem aqui faz 2 refeições por dia? Levanta a mão. Então você é rico, você come o dobro do que eles comeram. Os outros não levantaram a mão porque eles comem 4 refeições por dia. Tem gente que come 5 refeições por dia. Ontem na reunião do presbitério, o seminarista estava falando, eu não acreditei, mas não tem motivo para duvidar que o Cristiano Ronaldo come 9 refeições por dia, é verdade? É? Você já viu isso? 9 refeições por dia. E aquele pote, imagina você: olha, se eu ficar desse jeito tá bom demais, né? Agora olha, gente, o norte de Minas tem lugar, eles comem 1 vez por dia, pertinho de nós. Nordeste do Brasil, na África, na Índia. Misericórdia, irmãos. Aqui fala: e José, mesmo sendo escravo, veio a ser próspero. Deus prosperou o patrão dele colocou ele como chefe, como mordomo, primeiro ali na casa de Potifar e depois da cadeia. Gente, é muito interessante isso. Ele estava na cadeia e Deus abençoou e ele prosperou e virou chefe na cadeia.
Muito interessante, quando Deus está com uma pessoa, não tem limite para abençoar, para prosperar. E veio a ser homem próspero. Ele era escravo e prosperou. Ele estava na cadeia e prosperou. Deus estava com José. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. A prosperidade pode ser um laço ao nosso caráter. Quantas pessoas nós conhecemos, colegas de trabalho, que às vezes ganham um cargo de chefia e muda completamente. Quem conhece alguém assim? Que era gente boa demais, virou chefe? Levanta a mão. Só eu? A pessoa muda, mas muda mesmo, né? Misericórdia. Agora José chegou ali como escravo, agora ele é chefe dos escravos. Imagina, irmãos, podia pegar o melhor prato, a melhor roupa, a melhor comida, os melhores horários, podia manipular para ter uma vida muito boa e regalada. Chega na cadeia, ele vira chefe e poderia aproveitar dos outros presos. Nada disso, irmãos. Mas nós temos que vigiar. Eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, eu trabalhei, eu ganhei, eu juntei o dinheiro, é meu, eu faço o que quiser com esse dinheiro, não tem que dar satisfação a ninguém. Prosperidade pode ser um laço para o seu caráter. Irmãos, ninguém é dono de nada nesse mundo, tudo pertence a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos de Deus. Nós somos mordomos neste mundo. Se a gente não vigiar, nós vamos ser tentados e provados no nosso caráter. José foi provado com a prosperidade que tinha ali. Desde a infância. Enquanto seus irmãos tinham roupas comuns, ele tinha uma túnica talar. Pastor, o que é isso? Não tenho a mínima ideia. Depois chega na cadeia, chega lá na escravidão, ele era chefe dos escravos, tinha acesso a coisa que os outros escravos não tinham. Na cadeia ele é chefe dos presos, ele tinha acesso a coisa que os outros escravos não tinham. É um risco, é um perigo que nós temos que vigiar. E daí a pouco, agora ele é governador do Egito. Gente, pensa no tamanho da provação. Prosperidade pode ser uma provação ao nosso caráter. Ao nosso caráter. Misericórdia. Outro dia eu estava assistindo um filme que me recomendaram, esses jovens recomendando o filme. Cansei de ver propaganda desse filme, nunca tive coragem de assistir, porque eu imaginava que ia ter muito sangue. Tem muito mais sangue do que eu imaginava. Mas é interessante, né? O filme começa lá, uma moça que trabalhava para alguns homens, né? E eles abusaram dela e colocaram ela para fora. E ele era um motorista de táxi que recebe ela. Aí veio o sofrimento que ela estava passando. Aí ele deixa ela na casa dela e vai lá tirar satisfação com os patrões dela. Aí ele fala assim: nós pagamos o salário dela, nós temos direito de fazer o que quiser. Injustiça, né? Quem não lembrou, os jovens aí talvez podem lembrar, é O Protetor, né? Injustiça, achar que tem direito porque tem mais dinheiro. Quantos ricos pensam assim? Quantas vezes nós pensamos assim? Quantos patrões pensam assim? Quantos maridos pensam assim? Quantos políticos pensam assim? É meu, eu, tudo para mim, eu faço o que quiser. Tem um exemplo na Bíblia que é exatamente o que eu estou tentando falar para vocês essa noite. O rei Acabe de Israel, ao lado do palácio tinha uma vinha maravilhosa, produzia muito. O rei de Israel se encantou com aquela vinha
e foi até o dono da vinha, chamava Nabote, e fez uma proposta irrecusável ao dono da vinha. E o dono da vinha disse: olha, isto é herança dos meus pais, eu não pretendo vender. Havia uma lei em Israel que você não podia vender herança para fora da sua família, para não dividir as terras e a herança, ok? Nabote, seguindo os preceitos de Israel, se recusa a vender. Acabe e volta para casa, moado, um menino mimado, chorando, entra no quarto, fica lá, não quero comer. A rainha Jezabel, lembra da rainha Jezabel? Aquela que perseguiu Elias e ele pediu a morte? A rainha Jezabel chega: por que você está assim, homem? Toma prumo, homem, você não é homem não, mulher? Aí disse: eu queria aquela vinha lá, mas ele não quer vender. Assim, espera aí que eu vou te dar ela. Chama os homens, ó, vai lá, arruma 2 mentirosos, fala mentira e mata aquele homem e pega a vinha para o meu marido. Dito e feito. Eu sou a rainha, eu pego de quem quiser, faço o que quiser, porque eu sou a rica, eu mando aqui, eu faço o que quiser. Misericórdia. Salmo 62, versículo 10 fala assim: olha, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nisso o vosso coração. Não ponhais nisso o vosso coração. Volta lá, Gênesis 39. Terceira aprovação do caráter de José. E eu fico maravilhado porque eu sei de mim que eu não passaria nisso tudo aí. Já trabalhei fora, meu patrão muito rico, ele queria furar meu olho, furava o olho dele também, mas José passou em tudo. Foi injustiçado, mas não retribuiu com injustiça. Alcançou prosperidade, mas não se beneficiou para si da sua prosperidade. Olha o versículo 7. Vamos ler juntos? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Vamos aí, abra sua Bíblia aí. Olha o versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10 aí. Fica aberto, vamos ler muita coisa ainda. Vamos ler juntos o versículo 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Prazer. A nossa sociedade é dominada pelo prazer. As propagandas, marketing, televisões, mídias, streams, a Netflix é 100% baseada no prazer. Tudo gira em torno daquilo que dá prazer. Prazer intelectual, prazeres gustativos, prazeres sensuais. Agora aqui, José, 17 anos de idade, hormônios à flor da pele. Ele era chefe dos escravos. Nenhum escravo ia ter coragem de falar alguma coisa. Ele mandava nos escravos. Mas o que eu acho mais terrível nesse texto, irmãos, é que a mulher de Potifar colocou nos olhos dele. Ok, isso acontece no dia a dia. Mas diz o versículo 10 que ela fazia pressão sobre ele todos os dias, falando ela a José todos os dias. Gente, uma coisa é você ter tentado uma vez no ônibus, no metrô, no dia a dia, às vezes uma mensagem que aparece no WhatsApp, no celular, ok, você bloqueou, acabou, né? Meu celular tem uma centena de mulheres bloqueadas nessas mídias sociais, né? É muito fácil. Agora, outra coisa, e aí que eu fico admirado de José, é que a mulher de Potifar dava de cima dele todos os dias. E eu fico pensando que seria talvez o dia todo, todos os dias. Ele estava ali na casa, Potifar tinha que viajar negócios, ele mandava, ele era o chefe, o mordomo dos outros. Era muito fácil, com uma ordem, ele se livrar dos empregados e ficar sozinho na casa com ela. E foi o que aconteceu.
Não sei se ela planejou isso, mas diz o texto que um dia estavam os dois sozinhos, e ela veio de novo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você consegue resistir uma tentação? Quantas vezes você consegue olhar para a Coca-Cola e não beber? Quantas vezes você consegue olhar para um doce e não comer? Quantas vezes? E aí ela está ali, planeja, José sozinho, e lá vem a mulher de novo. E José resistiu de novo. Irmãos, eu admiro José. Suportou injustiça sem cometer injustiça. Obteve prosperidade ao ponto de se tornar o segundo maior no Egito. Acima dele só tinha Faraó, mas nunca foi dominado pela prosperidade. Uma vez o meu patrão, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Meu patrão, a empresa que eu trabalhava, era a maior empresa de Minas Gerais. E em 5 anos faturou 1 bilhão. Dinheiro lá a gente não dava valor, a gente mexia com dólares, né? A gente vivia juntando dólares, né? O cofre do meu patrão tinha tantos dólares, mas tantos dólares, que o negócio ficava estufado, assim, era um cofre de aço, ficava estufado, né? Gordinho assim, né? O diretor, que era abaixo do meu patrão, começou a me perseguir, porque eu tinha virado crente. Eu conheci eles, eu não era crente. Toda sexta-feira eu saía com eles, eu ia para sítio com eles, eu bebia com eles, andava com eles, passava a noite com eles. Agora o Ronaldo virou crente, um chato, né? Fica cantando música de crente em nosso ouvido. Eu com a minha moto passava no corredor cantando música de crente. Quem lembra do Novo Som? Sérgio Lopes, né? Cantava as músicas do Novo Som, e Sérgio Lopes, né? Tão linda, cantava. Eles ficavam morrendo de raiva. Aí o diretor resolveu me demitir e uniu com a secretária do homem, e uniu com outro gerente, e começaram, e fazendo. O melhor amigo meu, que era o nosso líder lá de evangélico, falou: eu não aguento mais, pediu demissão, saiu fora. Aí o dono me procurou e falou assim: Ronaldo, eu vou demitir o diretor e agora você é o diretor. E foi lá e demitiu o diretor. Eu tinha 23 anos de idade, mas naqueles dias, né, apesar de eu ter demorado 2 anos para responder ao chamado, Deus já estava trabalhando na minha mente para ser pastor. Eu disse: não, isso não vai dar certo. Aí eu fui lá, conversei com o diretor, ele chorando. Eu disse: não, senhor, fique de boa, vai dormir, descansar, amanhã é outro dia, eu vou conversar com ele. Primeiro que eu não vou aceitar, ele não vai ficar sem diretor na empresa. O salário dele era um salário assim, ó, muito dinheiro, era o que eu ganhava no ano, o diretor ganhava no mês. Eu disse: eu não vou aceitar. Você está doido, Ronaldo? Mas aí, irmãos, que tal, olha, o tanto de injustiça que aquele homem fez comigo. Era a hora de eu pisar nele. Eu disse: não, eu vou te ajudar a manter o emprego. Aquele homem virou o meu fã, pagou as minhas despesas de casamento, me deu um terno que só rico tinha, né? Chamou um alfaiate particular para fazer o meu terno, o diretor, e nunca saiu da empresa. Passaram 5 anos, eu saí para ser pastor, né, quando eu estava formando. Mas, gente, é uma tentação, é uma provação retribuir injustiça com injustiça, se apegar à prosperidade do coração. Mas para mim o mais difícil foi isso aqui: prazer. Quantas pessoas nós conhecemos por causa de um pouco de prazer? Quebra regras, perde emprego, perde a família, casamento, né? Faz coisas que não faria em outras circunstâncias. Mas José resistiu, pagou o preço, manteve a integridade. Davi não conseguiu resistir a isso, irmãos. Davi é o único na Bíblia que fala que era o homem segundo o coração de Deus. Não resistiu. José resistiu.
Sansão não resistiu. A Bíblia fala que Sansão era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Não resistiu. José resistiu. Eu sou fã de José. Salomão, o homem mais rico, o mais sábio, não resistiu. Diz a Bíblia que na sua velhice ele foi seduzido pelas mulheres e sacrificou os demônios. O homem segundo o coração de Deus não resistiu. O homem mais forte do mundo não resistiu. O homem mais rico e mais sábio do mundo não resistiu. Eu fico admirado de José. José resistiu. E eu fico admirado quem fala que ela estava de cima dele todos os dias. E ele pagou o preço. Foi jogado e esquecido na cadeia. Até onde você está disposto a ir por sua integridade, por sua fé? Abre Provérbios aí, fazendo favor. Abre a sua Bíblia aí. Provérbios 5. Olha aí. Até onde você está disposto a ir por sua fé? Provérbios 5, versículo 3. Provérbios 5, versículo 3, eu vou ler aqui até o 6. O título do capítulo, nós não vamos ler o capítulo todo, né? É muito grande. Depois você pode ler em casa, vale a pena. Mas o título é assim, ó: advertência contra a lascívia. Versículo 3, Provérbios 5. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como a piscina, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Misericórdia, irmãos. Irmãos, às vezes o prazer é atrativo, sedutor, mas o resultado não é bom não. Provérbios 6, olha o versículo 29. Passa aí uma página aí, fazendo um favor. Provérbios 6, versículo 29. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. Mas o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites, infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Sansão caiu, Salomão caiu, Davi caiu, Daniel resistiu, José resistiu, Moisés resistiu. Diz a Bíblia que Moisés recusou todos os prazeres do Egito, sensuais, intelectuais, gustativos, né? Carnais, porque contemplava o galardão. Há muitos que caíram, mas também há muitos que resistiram. Qual o segredo daqueles que resistiram? Eu até não admiro daqueles que caíram, não. Nós somos falhos, somos pecadores. O pecado faz parte da nossa natureza. Qual o segredo daqueles que resistiram? José dá o segredo para nós. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 39. Gênesis 39. Presbiteriano é conhecido como o povo da Bíblia, nós temos que resgatar isso aí. Gênesis 39, versículo 9. Primeiro segredo de José para resistir: ter a Deus como referencial na sua vida. Versículo 9. Vamos ler junto o versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Primeira dica de José para nós: todo pecado é contra Deus. José ia pecar contra a mulher, contra Potifar,
Mas ele fala assim, ó, como pecaria eu contra Deus? Irmãos, presta atenção. Quando você vai na pornografia, quando você mente, quando você manipula, quando você faz coisas que não deveriam fazer, ainda que você ache no seu direito, todo pecado é contra Deus. Ainda que o outro mereça, ele te prejudicou, você está dando troco, às vezes até mesmo o que ele fez com você. Todo pecado é contra Deus. Por isso Deus entra no negócio, ok? Então qual é a dica? Toda vez que você for fazer, pensa sobre isso. Você está fazendo contra Deus. Contra Deus. E nós recebemos a própria graça de Deus, né? Romanos 6:1 fala que o pecado não terá domínio sobre nós, que nós estamos debaixo da graça e não da lei. Se você vai em Hebreus 4:16, fala que no trono de Deus a graça disponível para nós. E Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, isso é complicado e é sério. Então de repente você está ali no celular, aí você, eu estou fazendo em nome de Jesus. Entende? Está entendendo? Olha outra dica de José aí, olha, Gênesis 39:12. Olha o versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, se deitou com ela, lambuzou, passou a noite inteira com ela? Sim ou não? Não. Misericórdia, irmãos. Eu fico pensando, se fossem nossos dias, quantos de nós resistiriam? Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. 1 Tessalonicenses 5:22, uma tradução antiga, fala assim: fugir da aparência do mal. Primeiro, tenha Deus como referencial na sua vida. Tudo que você faz, coloque Deus nesse negócio. O nome de Jesus está colado em nós. Segundo, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Aquelas conversas escondidas que você tem, ninguém viu, o pastor nunca vai ver, não tem a mínima ideia quem é que faz isso, mas Deus viu. Fugir da aparência do mal, aquelas horas que você vai para o banheiro escondido com o celular e ninguém viu, ninguém vai saber, nunca vai saber. Fugir da aparência do mal. Entende, irmãos? Nós precisamos buscar um novo tempo de integridade e santidade, né? A última dica de José, olha o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Misericórdia, irmão. José só fazia coisa boa, um bom testemunho, um bom caráter, integridade, e as coisas só pioravam. Quando você pensa que não pode piorar, o negócio piorou. Depois ele vai revelar ali, ó, os sonhos lá do copeiro, do padeiro, dá tudo certo. E aí ele pensa assim: agora eu vou sair desse negócio, dessa cadeia. Ainda ficou 2 anos esquecido na cadeia. Irmãos, olha aqui. Viver preparado para a próxima fase. Viver preparado para as tentações e provações. Eu acho interessantíssimo aqui, irmãos. Eu acho muito interessante. Eu já pensei tanto nesse texto. Peço a Deus misericórdia. Não poucas vezes eu oro: Deus, me dá essa graça de José, Deus. Ou então me mata. Ou o Senhor me dá essa graça, ou o Senhor me mata. Irmãos, José fugiu da mulher de Potifar, mas ele não fugiu de Potifar. Eu queria entender a mente de José.
Ele poderia ter fugido? É lógico, ele era o mordomo, ele era o chefe, ele tinha acessos ali, que ele poderia ter fugido para qualquer lugar, para o deserto, sei lá. Tanta gente fugia para o deserto naquela época, tantos escravos, né? Onésimo, lá na carta de Filemão, fala que ele fugiu. Moisés fugiu, ficou 40 anos fora, não aconteceu nada com ele. Por que José não fugiu? José estava conectado com a vontade de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Viver preparado para as tentações, para as provações. A vida cristã é uma vida de constante tentações e provações. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, nenhum de nós está livre de tentações e provações. Pelo contrário, às vezes até enquanto nós estamos dormindo, sonhando, tentações e provações. Aquela dica de Jesus em Mateus 26: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Misericórdia, irmãos. Eu acho interessante quando o diabo tentou Jesus. O diabo é muito atrevido, né? Aí diz que ele se afastou, em Lucas 4,13. Ele se afastou de Jesus, esperando uma ocasião oportuna para tentar Jesus de novo. Ele perdeu de 3-0, Jesus ainda sentado com uma perna amarrada nas costas, 3-0. E ele fala assim, ele se afastou, esperando o momento oportuno para contra-atacar. É lógico que nunca conseguiu, mas nós precisamos entender isso. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, não sejais inocentes. Todo dia nós somos tentados e provados. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando uma brecha para te atacar, para te derrubar, para te fazer envergonhar o nome de Deus, para tirar a sua integridade, quebrar o seu caráter, transformar você num mau caráter. Não sejais inocente, fugir até da aparência do mal, vigiar e orar. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Caráter está em extinção, caráter cristão. Mas nós podemos, pela graça de Deus, a mesma graça que estava em José, a mesma graça que estava em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma graça que estava em tantos homens no Antigo Testamento, é a mesma graça que está sobre mim e sobre você. Um dia eu ouvi um pastor falando assim: a era da graça começou no Novo Testamento. Não é verdade. A graça começa lá na criação dos céus e da terra. Tudo que existe, existe pela graça de Deus. Até o ímpio está debaixo da graça de Deus. A graça comum, misericordiosa, mas está na graça de Deus. Aonde eu quero chegar com isso tudo aqui, irmãos? Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Cristo, a honra de Cristo, a graça de Deus nos capacitará. Depender de nós, não vamos conseguir não. Mas se você submeter a Deus, confiar em Deus, se entregar a Jesus, receber Jesus no seu coração, andar conectado com Jesus, a graça de Jesus nos capacita. Enquanto a gente tentar com as nossas forças, nós vamos fracassar. Mas quando você se apegar a Jesus, você vai ganhar, você vai conseguir, você vai vencer. Amém? Vamos orar?